A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. A América, mais uma vez, será maior, mais forte e muito mais excepcional do que antes. Durante cada dia do meu mandato, eu vou simplesmente colocar os Estados Unidos ou a América em primeiro lugar. Foi nesse lema do America First, um dos principais da reeleição, que Donald Trump se baseou para as primeiras medidas do seu novo governo, como o endurecimento da política migratória. Mais medidas do novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Algumas são ligadas à imigração. O Departamento de Segurança Interna anunciou uma política que amplia o poder das autoridades de imigração e alfândega para deportar imigrantes com mais agilidade. Trump anunciou que quer enviar 30 mil imigrantes ilegais para a base naval de Guantánamo, em Cuba, onde os Estados Unidos administram uma prisão para terroristas. Trump disse que para lá serão enviados o que chamou de piores estrangeiros ilegais criminosos que ameaçam o povo americano. Medidas protecionistas. Sobre tarifas de importação, Trump anunciou que vai começar a cobrar as tais das tarifas. Outro ponto do programa de governo dele que ele está implementando, 25% Canadá, 25% México, 10% China. Trump também fez uma ameaça aos BRICS. Ele afirmou que vai obrigar os países do bloco econômico a assumir um compromisso para não substituir o dólar por qualquer outra moeda no comércio internacional. Caso contrário, ele ameaçou impor tarifas de 100%. E até mesmo a ideia de anexar territórios de outros países. Donald Trump afirmou que quer tomar o Canal do Panamá e a Groenlândia. E para defender a anexação do Canadá, publicou um mapa em que o país vizinho aparece como parte dos Estados Unidos. Uma postura que ganha destaque com a volta de Trump ao poder, mas que encontra ecos crescentes em todo o planeta nas últimas 2 décadas. Vladimir Putin justificou a invasão da Ucrânia como uma defesa contra a aproximação do Ocidente. A afirmação estava no discurso durante o desfile do Dia da Vitória sobre os nazistas. Vladimir Putin repetiu a mesma retórica que ele acredita ser a justificativa para a invasão. Disse que foi em defesa da Rússia, pois a aproximação do Ocidente das fronteiras do país se tornava cada vez mais uma ameaça iminente. Putin dedicou a cerimônia ao nacionalismo russo. A anexação da Crimeia. O presidente russo Vladimir Putin foi aclamado pela multidão. Disse que a ação militar foi para ajudar os compatriotas e reafirmou que não vai devolver a Crimeia. Netanyahu fez um discurso bélico. Começou dizendo que Israel enfrenta inimigos que buscam sua aniquilação e que tem direito e o dever de se proteger e eliminar as ameaças. Partidos nacionalistas se uniram, formando um único partido chamado Likud, que quer dizer consolidação. Hoje, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O povo de Caracas se uniu para apoiar a União Cívico-Militar contra Donald Trump, porque estamos defendendo as fronteiras da pátria, a integridade territorial e o direito a sermos livres, soberanos e independentes. É um tempo de lealdade com a pátria e aos ideais supremos da Venezuela. A Hungria atual rejeita a influência do Ocidente, rejeita os imigrantes, principalmente os do Oriente Médio, rejeita o povo Roma, antes chamados de ciganos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Nacionalismo em Ascensão. Um episódio para entender por que esse discurso se tornou mote político de governos pelo mundo e como pode simbolizar uma nova era da geopolítica global. Neste episódio, eu converso com Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV São Paulo e pesquisador do Observatório da Extrema-Direita. Segunda-feira, 3 de fevereiro. Casarões, eu queria começar te perguntando, aliás, te pedindo para explicar para a gente a ideia de nacionalismo que se estabeleceu na política, principalmente a partir do século XX. Que fenômeno é esse? Natuza, na verdade, o sentimento do nacionalismo, a ideologia nacionalista, ela nasce no finalzinho do século XVIII e ganha muita força no século XIX. A gente vê, ao longo dos 1800, muitas manifestações desse que a gente pode chamar amor exacerbado à nação.
E o nacionalismo, muitas vezes, ele vai levar a consequências nefastas, né? Por exemplo, a ideia de que a nação ela tem que se expandir, ela tem que triunfar sobre outras nações, ela tem que entrar em guerra. Então, o nacionalismo ele é um sentimento que ele pode denotar uma ideia mais tranquila, digamos assim, que é o amor à pátria, o amor à nação, mas ele pode também se entremear por ideias expansionistas, belicistas, e isso foi a marca do século XIX, que culminou em 2 grandes guerras mundiais no século XX. Então, esse sentimento ele tem um elemento de unidade nacional que pode até ser positivo, e nesse sentido até se parece com uma outra ideia semelhante, que é a ideia do patriotismo, né? O amor à pátria, pela pátria, pelo que ela tem de bom e eventualmente de ruim. Mas o nacionalismo, quando transformado num instrumento político, ele pode gerar consequências muito graves. We might be an enlarged country pretty soon. Que vão desde uma expansão desmensurada, né, dos meios militares, por exemplo, que vai para a questão da guerra, muitas vezes, e que pode gerar também impactos internos, como, por exemplo, a xenofobia, a rejeição ao outro, a ideia de uma raça superior ou de um grupo superior dentro da sociedade. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison. Todas essas são consequências que a gente viu muito bem demonstradas em vários países do mundo ao longo do século XX, e nesse momento também a gente está vivendo uma nova onda nacionalista. Bom, já que você fala dessa nova onda nacionalista, é inevitável eu falar da ascensão de Trump e dos Estados Unidos. Ele parece ser a voz mais eloquente ou, para alguns, mais estridente desse discurso nesse momento? Olha, sem dúvida, porque o Trump ele traz uma característica no seu discurso que não é o mero amor à América. É uma tentativa de retornar os Estados Unidos a um tempo de grandeza. Esse tempo de grandeza ele não é fixo, ele está sendo construído socialmente, redefinido historicamente. A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. Desse dia em diante, nosso país irá florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de toda a nação e não vamos permitir que tirem vantagem de nós. Então, alguns falam que o ponto do retorno do Trump é para os anos 50, do boom da indústria norte-americana, de uma dominância dos Estados Unidos sobre o mundo sem precedentes na história, no imediato pós-Segunda Guerra. Mas o Trump ele faz referência também a elementos e momentos do passado, do século XIX, por exemplo, do imediato pós-fundação dos Estados Unidos, em que havia ali uma ideia mais forte de nacionalismo belicista, de nacionalismo expansionista. Então o Trump ele tem uma visão que ela não é o mero amor à pátria, mas é o amor aos Estados Unidos, muitas vezes em rejeição ao outro, seja o outro a China, seja o outro países latino-americanos, seja o outro imigrante latino, muitas vezes, que vive nos Estados Unidos. Então, existe um elemento muito forte nesse discurso do Trump de um nacionalismo que ele tem um elemento fortemente excludente, né? Acho que esse é o ponto fundamental para a gente se atentar. A ideia de que, na sua construção de amor à pátria, ou dos Estados Unidos que se deseja, você tem muitos elementos de confrontação com o outro, tornando a política norte-americana, tanto para dentro quanto para fora, algo muito preocupante, como a gente tem acompanhado nesses primeiros movimentos, né, do novo governo Trump, né, nas decisões que ele tem tomado, nas posturas que ele tem assumido com relação aos outros países e aos imigrantes, principalmente dentro do próprio país. Porque o discurso nacionalista dele é muito mais forte do que era no primeiro mandato. Você entende assim? Vamos dizer, o objeto do nacionalismo ele tem mudado um pouco, né? No primeiro mandato ele construía a sua campanha falando muito, por exemplo, sobre China. A China seria o grande objeto de oposição dos Estados Unidos, a gente tem que resgatar os empregos americanos que foram para a China, a gente tem que voltar a retomar a corrida tecnológica e econômica contra a China, que estava despontando naquele momento com uma grande potência econômica global. E agora o que a gente vê é um nacionalismo mais voltado para dentro, para a rejeição do imigrante, para a xenofobia, que tem uma alta nesse momento nos Estados Unidos. A gente vê que com esse processo de deportações há também um aumento de relatos sobre perseguições contra imigrantes, muitos deles em situação legalizada nos Estados Unidos. Muitas vezes o fato de serem latinos, embora sejam nascidos nos Estados Unidos,
é o suficiente para despertar esse tipo de reação também social, coletiva. Em Chicago, a polícia de imigração foi batendo de porta em porta imigrantes que não têm autorização legal para permanecer nos Estados Unidos estão sendo presos. Alguns desses imigrantes já estão saindo algemados, inclusive, de casa. Moradores estão reclamando das operações de busca e apreensão. Dizem que os agentes chegaram quebrando portas, invadindo os prédios. O Daverson, que trabalhava como carpinteiro na Flórida, disse que os imigrantes estão assustados na região onde morava. Todos estão com medo, todos os imigrantes agora estão indo nas igrejas, estão indo nas escolas, abordam, já algemam e mete a pessoa numa cárcere, em uma prisão. Então, nesse segundo mandato, eu diria que o Trump entra com um discurso, com uma retórica nacionalista que traz consigo um elemento fortemente excludente para dentro e que embute também uma dimensão que a gente pode falar, uma dimensão da pureza racial americana. E uma organização americana que defende a supremacia branca comemorou a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos com gestos nazistas. Essa é uma questão controversa, porque muitos vão dizer, bom, mas se a gente olhar o resultado da eleição de 2024, mais latinos votaram no Trump, mais negros votaram no Trump, o que de fato é verdade. Mas aquele elemento que a gente viu muito sinalizado no primeiro mandato, por exemplo, do supremacismo branco, ele vai reaparecer na forma de xenofobia nessa nova retórica do Trump no segundo mandato. Então, no primeiro parecia que era uma coisa mais voltada para fora, uma concorrência com a China, um discurso de reindustrialização, um discurso que se voltava para a dimensão econômica, e agora a gente está vendo ele transbordar para a dimensão mais abertamente social, com os perigos que a gente tem visto, né? O perigo principal, talvez, é tornar os Estados Unidos uma nação fundamentalmente excludente, o que é incompatível com a própria história dos Estados Unidos. E que movimento é esse que, desde os anos 2010, vários líderes ao redor do mundo chegaram a poder ou se fortaleceram com discursos nacionalistas? Para citar aqui alguns: o Nicolás Maduro na Venezuela, o Putin na Rússia, o Xi Jinping na China, o Viktor Orbán na Hungria, o Netanyahu em Israel. O que explica isso? Olha, existem vários caminhos para a gente poder pensar a ascensão do nacionalismo, mas eu diria que todos eles confluem de alguma maneira para os efeitos econômicos e sociais da grande crise financeira de 2008. A explosão de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos arrastou o mundo para uma crise econômica que ainda não foi totalmente superada. Mas um estudo de uma ONG mostrou que mais da metade dos americanos ainda não se recuperou da crise. E alguns acham que nunca vão voltar ao padrão de vida que tinham antes de 2008. Os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não é dizer que não havia nacionalismo antes disso. Hugo Chávez, por exemplo, foi uma liderança nacionalista de esquerda na Venezuela ao longo dos anos 2000. Existem bolsões nacionalistas ao redor do mundo. O próprio Brasil tem elementos políticos nacionalistas, fortemente nacionalistas, rejeitando, por exemplo, o uso de palavras estrangeiras no léxico da política, no dia a dia, etc. Então, o nacionalismo ele sempre existiu, mas ele tem momentos de crescimento. A crise econômica de 2008 ela vai gerar uma frustração generalizada com esse processo que a gente já vinha acompanhando há algumas décadas da chamada globalização, né? Então, uma das respostas à globalização, uma das respostas a todo tipo de penúria econômica e social que muitas pessoas passaram a viver com desemprego, inflação e etc., produzidas depois da crise de 2008, acabam convidando a respostas de natureza nacionalista. É mais ou menos a ideia de que o povo, nesse momento, tem que se unir para enfrentar algum tipo de crise, algum tipo de desafio coletivo. E, em geral, o instrumento utilizado pelas lideranças políticas para poder canalizar todo mundo em torno de uma pauta é justamente o nacionalismo, que num contexto democrático, e mesmo em contextos não democráticos, mas principalmente na democracia, ele vai assumir os contornos populistas que a gente conhece, né? Porque o populismo, como expressão política, como estratégia política ou ideologia, se a gente quiser,
ele basicamente divide a sociedade em dois grandes grupos, né? A ideia do povo real, do povo que detém a verdade. Se precisar, iremos à guerra, mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Contra uma determinada elite que estaria levando o país para rumos errados, né? E essa elite ela pode ser pensada tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Então, o populismo que vai surgir depois de 2008, ele vai ter um elemento fortemente nacionalista associado a ele. Essa, aliás, é uma das ideias, né, contidas dentro do populismo. A noção de que você constrói uma ideia de povo para poder fortalecê-lo como conjunto, mas como a gente está falando de uma construção social, a própria ideia de povo ela vai ser burilada com o passar do tempo, né? Não existe um povo dado, não existe o povo brasileiro ou o povo americano construído de maneira, vamos dizer, permanente na pedra. Isso vai ser objeto de construções sociais, e os populistas contemporâneos eles têm utilizado, né, de muitos artifícios retóricos, e agora com a ajuda das redes sociais isso fica ainda mais evidente, para poder forjar uma ideia de nação, uma ideia que se contraponha às forças externas que estariam gerando ameaças para dentro, mas que também muitas vezes se opõe a forças internas que seriam responsáveis, ou pelo menos são alegadamente culpadas por essa crise que a sociedade como um todo está vivendo. O nosso inimigo não é externo, é interno. Então a gente vê que esse nacionalismo contemporâneo associado ao populismo, ele tem, né, vários inimigos possíveis, seja o inimigo externo, a China, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos, no caso da Venezuela, os árabes e muçulmanos, no caso de Israel, Israel, no caso de muitos países árabes e muçulmanos. Quer dizer, essa retórica do inimigo ela vai se retroalimentando também ao longo do tempo, e em alguns casos, como foi o caso do Brasil, a gente viu uma ascensão muito forte no sentimento nacionalista por trás do movimento bolsonarista, por exemplo, que tinha como inimigos alguns elementos de fora, China, socialismo, Foro de São Paulo, mas que também tratava adversários ideológicos internos como inimigos também. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. Então, muitas vezes, quando você vê a retórica nacionalista sendo construída, o outro, o inimigo, ele está dentro da sociedade, ele está doutrinando as crianças, ele está ocupando os espaços de poder ou os espaços de comunicação. Então, existe aí uma retórica nacionalista que ela se baseia fundamentalmente na oposição a um outro que pode estar dentro ou estar fora, e que depois de 2008 começa a se acirrar e a se proliferar ao redor do mundo de maneira muito intensa. Não existe uma cor específica para o nacionalismo, no sentido de ele ser de direita ou de esquerda, mas a direita populista ela se valeu do nacionalismo de maneira muito instrumental ao longo desses últimos 15, 20 anos, para poder galgar ir ao poder e para poder fazer, né, construir uma plataforma política que hoje está orientando um pedaço significativo dos países do mundo. Eu queria entender com o que esse momento atual, esse momento nacionalista agora, né, se parece. Com o período da Guerra Fria, em que o nacionalismo era capitaneado a partir da polarização entre Estados Unidos e União Soviética, ou com o nacionalismo que culminou com a Segunda Guerra Mundial, na formação de regimes como a Alemanha nazista, a Itália fascista e o próprio Japão? Natuz, eu diria que se parece com os dois, né? Não dá para traçar um paralelo histórico exato com o que a gente está vivendo hoje, mas é possível pensar, por exemplo, que essa disputa Estados Unidos e China, que hoje configura a ordem global de uma maneira ampla, ela tem aí uma semelhança, ela guarda uma coisa muito parecida com aquilo que a gente viu durante a Guerra Fria da disputa Estados Unidos-União Soviética, que se traduz em guerra comercial, em guerra tecnológica, em retóricas absolutamente divisivas, né, e de ódio, muitas vezes, de um contra o outro. E esse nacionalismo é estimulado do lado chinês
de maneiras um pouco diferentes, né? A China tem construções distintas sobre qual é o lugar deles no mundo, qual que é o papel deles para o futuro, mas no Ocidente, principalmente, a gente viu crescer ao longo dos últimos anos uma retórica muito fortemente anti-China, né? Justamente porque a China vinha ocupando espaços importantes na economia. Eu não diria que a China tem exatamente uma grande presença cultural no mundo, mas principalmente a sombra dos produtos chineses, da presença econômica chinesa, dos investimentos chineses ao redor do mundo. Isso despertou um sentimento nacionalista muito forte que lembra esse elemento da polarização da Guerra Fria. A economia da China cresceu 5% no ano passado, um pouco menos que em 2023, mas dentro da meta do governo. As empresas se anteciparam a uma possível guerra de tarifas no governo de Donald Trump e aumentaram as exportações para os Estados Unidos e outros países. Existe também, dentro desse nacionalismo contemporâneo, sobretudo à direita, um forte elemento do anticomunismo, ou seja, parte da retórica, principalmente ao se pensar o inimigo interno, está ligada a uma ideia de que o seu rival ideológico, o inimigo a ser derrotado ou eliminado, é o comunista. We will ensure that America never becomes a socialist or communist country. Eu não sou Leontief, não sou comunista, sou liberal. Reza um Pai Nosso e peço a Deus que nós, vocês, povo brasileiro, não experimente as dores do comunismo. E não à toa a gente vê nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, do Javier Milei, muitas vezes uma tentativa de desqualificar o adversário político, chamando de socialista ou chamando de comunista. Isso tem aí um resquício muito grande de Guerra Fria, que é instrumentalizado, porque afinal de contas o comunismo no estilo soviético não existe mais, o comunismo no estilo chinês ele não está nem aí para essa construção de um movimento internacional como era o objetivo do Lenin ou do Stalin no passado. Então, não é uma coisa tão tangível, tão real, mas faz parte de uma retórica que vem ganhando força ao redor do mundo. Agora, se a gente pensa, sobretudo, nesse efeito da crise econômica sobre uma sociedade, a maneira como ela se reorganiza e como ela busca o nacionalismo como uma resposta, aí a gente está muito parecido com aquilo que o mundo viveu desde a crise de 1929, né? Esse período foi conhecido como o grande crash da Bolsa Americana, que desencadeou a Grande Depressão. Quando reduziu a produção, as primeiras, já no início de setembro, começou a ter alguns sinais, porque a produção, as ações das empresas de siderurgia começaram a cair. Como as empresas perderam produção, perderam valor, diminuiu a arrecadação de impostos. Como diminuiu a arrecadação de impostos, o governo resolveu cortar gastos para você ter um equilíbrio das contas. Então é um contexto de superprodução que vai fazer com que empresas entrem em falência, vão fechando as portas, o sistema bancário vai à bancarrota. É assim, digamos, é o estouro da boiada. 1929 foi, quase 100 anos atrás, um marco muito importante porque foi a grande crise econômica do capitalismo moderno, digamos assim. E naquele momento, né, em função da própria turbulência econômica que o mundo viveu, uma crise de grandes proporções que atingiu os Estados Unidos, atingiu a Europa, transbordou para o resto do mundo de maneiras brutais, aquela grande crise ela gerou uma resposta em alguns lugares que produziu ou contribuiu para a produção dos chamados fascismos, né? Quer dizer, o fascismo é um movimento ideológico que ele embute também um elemento de nacionalismo, é um nacionalismo absolutamente exacerbado, um nacionalismo belicista, um nacionalismo que tem contornos de superioridade política e, às vezes, como é o caso do nazismo, de superioridade racial. E o que a Alemanha viveu nos anos 30, o que a Itália viveu, o que o Japão viveu de maneira um pouco diferente, de alguma maneira se relacionam a respostas que a sociedade encontrou, né, em busca, né, de uma orientação em função da crise de 1929. Então, o que a gente vive hoje é caudatário de uma crise econômica também. Então, há analistas de uma pegada mais marxista, mais de esquerda, que vão falar do recrudescimento, né, do retorno desse nacionalismo como um sintoma de uma crise do próprio capitalismo. Então, essa é uma forma de se encarar o problema. E os contornos que esse nacionalismo assume hoje tem muito a ver
com aquilo que a gente viu na Guerra Fria também. Claro, elementos instrumentalizados pesadamente, quer dizer, não necessariamente há uma dimensão tangível de comunismo internacional, como houve de fato no passado, né, um controle de Moscou sobre partidos comunistas ao redor do mundo, mas ainda assim a confluência desses dois exemplos históricos que você trouxe, né, a Guerra Fria e os anos 30, eu acho que nos ajudam a entender, pelo menos a coletar elementos que nos sirvam de explicação para o tipo de nacionalismo que a gente está enfrentando hoje no mundo. E para finalizar, eu queria saber sobre a possibilidade de um efeito manada, né, do discurso nacionalista. Se um discurso nacionalista ou uma plataforma nacionalista acaba estimulando o nacionalismo em outros países. Eu diria que sim, Natuza, porque é uma resposta natural a um país que está tentando se expandir à sua custa é o reforço do sentimento nacionalista da sua própria parte. Então, por exemplo, se a gente pega os eventos recentes de deportações de imigrantes, o caso colombiano é muito emblemático nesse sentido, né? As altercações ali entre Gustavo Petro e Trump, né? Toda a disputa que houve em função dessa deportação, que a Colômbia no primeiro momento não quis aceitar, depois acabou cedendo em função das ameaças feitas pelo Trump, aquilo reacendeu no debate público colombiano um certo sentimento de nacionalismo, no sentido de que a Colômbia não pode aceitar passivamente uma decisão tomada pelos Estados Unidos, mas que a afeta diretamente. E também é um país cuja sociedade não está disposta a aceitar ameaças e bravatas como aquelas que a gente viu por parte do presidente norte-americano. O México tem vivido coisa parecida, né? A tentativa do Trump de renomear o Golfo do México para Golfo da América levou a uma resposta não só da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, mas também de elementos da sociedade, da imprensa, do mundo empresarial mexicano, que deram uma resposta ao Trump dizendo não, isso aqui sempre foi Golfo do México, e na verdade quando vocês falam em América, a gente está falando de toda a América, todo o hemisfério americano, e não só os Estados Unidos da América. Então, esses episódios, ainda que não sejam definidores do nacionalismo, eles dão pistas de como as sociedades vão reagindo a uma situação do mundo em que a própria integridade nacional, territorial, econômica de certos países passa a ser ameaçada de maneira sistemática. Por que há muito anti-americanismo na América Latina? E é um anti-americanismo que vai e vem, ele tem momentos de baixa, mas tem momentos em que ele volta muito forte. Porque, para nós, na América Latina, o Brasil é um caso um pouco diferente porque a gente é grande, mas assim, se a gente pensa em Peru, em Colômbia, em Chile, em Venezuela, com contornos muito distintos em função dos seus governos nacionais, a gente tem um sentimento que é de rejeição aos Estados Unidos pelo próprio papel histórico e pela assimetria fundamental que guia a relação entre os Estados Unidos e os demais países do hemisfério. Então, é justamente diante dessa percepção de vulnerabilidade que uma reação natural é justamente insuflar esse sentimento nacionalista como forma de dar uma resposta a uma ameaça internacional percebida. A América Latina passou por muito tempo embaixo do radar dessas discussões, porque, afinal de contas, a gente não se sentia diretamente ameaçado pelos Estados Unidos. Eu diria que depois da grande onda de golpes militares, que a gente viu, muitos deles patrocinados pelos Estados Unidos na década de 60, 1970. A Operação Condor começou em novembro de 1975 e durou cerca de 4 ou 5 anos depois disso. Ela foi uma articulação entre os aparelhos de repressão de várias ditaduras do Cone Sul da América do Sul. Argentina, Chile estavam no centro dessa articulação, mas ela envolvia também a ditadura do Uruguai, a do Brasil, a do Paraguai e a da Bolívia. O governo americano de Nixon e depois de Ford contribuiu para a articulação, inclusive dando informações para a Operação Condor. Isso já se sabia. Os Estados Unidos não só sabiam parcialmente do que acontecia, sabiam de todos os detalhes do que acontecia. A CIA conhecia todos os detalhes da repressão internacional, do sequestro e assassinato de pessoas que as ditaduras faziam conjuntamente. Depois daquilo, houve um momento de baixa do nacionalismo em que a gente não percebia ameaças externas tão óbvias e, portanto, esse sentimento muito arraigado não fazia nem tanto sentido na retórica política dos países.
agora com uma ameaça muito direta, que é o Trump, né, a maneira como ele vem lidando com a América Latina, frases que ele falou, inclusive por uma jornalista brasileira, de que a América Latina precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro, como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. Isso tudo vai se acumulando e vai contribuindo para a consolidação, não no curtíssimo prazo, mas ao longo do tempo, de um forte sentimento nacionalista que pode, inclusive, no caso da América Latina, gerar uma reação em conjunto diante daquilo que o Trump vem fazendo com relação à região. E essa declaração dele, né, de a gente não precisa deles, eles precisam de nós, foi dada para Raquel Krahenbuhl, que é nossa correspondente, a correspondente da Globo lá nos Estados Unidos e cobre a Casa Branca. Casarões, é incrível ouvir você sempre. Obrigada por ter topado mais uma vez explicar, dar essa aula pra gente. Natuza, sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e até a próxima. Este episódio usou áudios da TV Cultura. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.